As borboletas são insetos lepidópteros, o que significa que têm asas cobertas de escamas. Elas são conhecidas por sua beleza colorida e sua capacidade de voar longas distâncias. Existem cerca de 20.000 espécies de borboletas conhecidas em todo o mundo, cada uma com suas próprias características únicas. O ciclo de vida das borboletas é composto de 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. O ovo é colocado na planta hospedeira pela fêmea adulta, que depois morre. A larva, conhecida como lagarta, nasce do ovo e se alimenta da planta hospedeira. A pupa é a fase de transição entre a larva e o adulto, durante a qual ocorre a metamorfose. Finalmente, a borboleta adulta sai da pupa e começa a voar e se reproduzir. As borboletas são polinizadoras importantes e também são importantes na cadeia alimentar como presas para pássaros e outros animais. Algumas espécies de borboletas também são consideradas espécies indicadoras, o que significa que a saúde de suas populações pode ser usada como indicador da saúde ambiental geral. As borboletas também são valiosas para a ciência e a educação. Eles são frequentemente estudados em projetos de biologia e ecologia e também são usados como exemplos em aulas de ciências. Alguns jardins botânicos e parques também mantêm viveiros de borboletas para a educação pública e o prazer de ver esses insetos fascinantes. Infelizmente, muitas espécies de borboletas estão em declínio devido à perda de habitat, mudanças climáticas e uso de pesticidas. É importante tomar medidas para proteger as borboletas e seus habitats, como plantar flores nativas, reduzir o uso de pesticidas e conservar áreas naturais. Em resumo, as borboletas são insetos fascinantes e importantes tanto para a natureza quanto para a humanidade. Eles têm um ciclo de vida único e desempenham papéis importantes na polinização e cadeia alimentar. É importante proteger as borboletas e seus habitats para garantir sua sobrevivência no futuro. A borboleta é frequentemente associada à transformação devido ao seu ciclo de vida único, que inclui a metamorfose da larva para a borboleta adulta. A metamorfose é vista como um símbolo de transformação e renascimento, e a borboleta é frequentemente usada como um símbolo de mudança e evolução. Na cultura popular, a borboleta é frequentemente associada à ideia de que algo ou alguém pode se transformar completamente, mudar completamente a sua forma e tornar-se algo completamente diferente e novo. Isso também pode ser associado à ideia de que as pessoas podem mudar e evoluir, deixando velhos hábitos e comportamentos para trás e se tornando uma versão melhor de si mesmas. Além disso, a beleza das asas coloridas das borboletas também é vista como um símbolo de esperança e renovação, indicando que mesmo após passar por dificuldades, a vida pode se renovar e ser bela novamente. As borboletas adultas geralmente se alimentam de néctar de flores, enquanto as larvas se alimentam das folhas e outras partes das plantas hospedeiras. O néctar é o alimento principal das borboletas adultas, e é rico em açúcares simples, que lhes fornecem a energia necessária para voar e se reproduzir. Algumas borboletas também se alimentam de mel, suco de frutas e até mesmo líquido excretado por insetos como formigas. As larvas das borboletas, também conhecidas como lagartas, se alimentam principalmente de folhas e outras partes das plantas hospedeiras. Cada espécie de borboleta tem plantas hospedeiras específicas que preferem, e as larvas se alimentam exclusivamente dessas plantas. Algumas espécies de borboletas também se alimentam de outras partes das plantas, como flores, sementes e frutos. É importante notar que algumas borboletas são específicas de uma única planta hospedeira, e se essa planta não estiver presente, elas não conseguem se reproduzir e sua população pode ser afetada. Existem borboletas em todos os continentes, exceto na Antártica. Elas são encontradas em uma variedade de habitats, incluindo florestas, campos, desertos e até mesmo áreas urbanas. No entanto, a maior diversidade de espécies é encontrada nas florestas tropicais, especialmente na América do Sul e na Ásia. A distribuição das borboletas varia amplamente entre as diferentes espécies. Algumas espécies são encontradas em todo o mundo, enquanto outras são endêmicas de uma região específica ou até mesmo de uma única ilha. A maioria das borboletas vive em regiões temperadas ou tropicais, mas algumas espécies também podem ser encontradas em áreas polares ou montanhosas.
A presença de borboletas em um determinado local também é afetada por fatores como a disponibilidade de plantas hospedeiras e a qualidade do habitat. A perda de habitat e a fragmentação do habitat, bem como a mudança climática, estão afetando negativamente a distribuição e a sobrevivência das borboletas em todo o mundo. O Brasil é um país com uma grande diversidade de borboletas, devido à sua variedade de habitats, incluindo florestas tropicais, campos, desertos e montanhas. Existem cerca de 15.000 espécies de borboletas conhecidas no país, incluindo algumas espécies endêmicas, ou seja, que só podem ser encontradas no Brasil. Uma das espécies de borboletas mais conhecida do Brasil é a morpho, que é conhecida por suas asas coloridas e brilhantes, geralmente de azul ou verde. Elas são encontradas principalmente nas florestas tropicais da América do Sul, incluindo o Brasil. Outra espécie comum é a Heliconius, que tem uma variedade de cores vivas e formas únicas nas asas. Algumas das borboletas brasileiras também são espécies indicadoras, ou seja, sua saúde e presença pode ser usada como indicador da saúde ambiental geral. Por exemplo, a borboleta mariposa, Caligo menon, é uma das espécies indicadoras da floresta tropical úmida. Infelizmente, muitas espécies de borboletas no Brasil estão ameaçadas devido à perda de habitat e à fragmentação do habitat causada pela expansão agrícola e urbanização, e também pela mudança climática. Além disso, o uso excessivo de pesticidas também afeta negativamente as populações de borboletas. É importante tomar medidas para proteger as borboletas e seus habitats no Brasil, como conservar áreas naturais e reduzir o uso de África é um continente com uma grande variedade de habitats, incluindo florestas, savanas, desertos e montanhas, e é lar de uma grande diversidade de borboletas. Existem cerca de 11.000 espécies de borboletas conhecidas na África, incluindo algumas espécies endêmicas, ou seja, que só podem ser encontradas na África. Uma das espécies de borboletas mais conhecida da África é a Charaxes, que é conhecida por suas asas coloridas e brilhantes, geralmente de azul ou verde. Elas são encontradas principalmente nas florestas tropicais da África, incluindo a África Ocidental. Outra espécie comum é a Craea, que tem uma variedade de cores vivas e formas únicas nas asas. Algumas das borboletas africanas também são espécies indicadoras, ou seja, sua saúde e presença pode ser usada como indicador da saúde ambiental geral. Por exemplo, a borboleta Papilio dardanus é uma das espécies indicadoras de florestas tropicais secas na África. A África também abriga algumas das borboletas mais raras e ameaçadas do mundo, incluindo a borboleta Saturnidae, que é encontrada apenas nas florestas tropicais da África Ocidental. Infelizmente, muitas espécies de borboletas na África estão ameaçadas devido à perda de habitat e à fragmentação do habitat causada pela expansão agrícola, mineração e urbanização, e também pela mudança climática. A perda de habitat é uma das principais ameaças para as borboletas africanas, pois cada espécie tem suas próprias plantas hospedeiras específicas. Além disso, o uso excessivo de pesticidas também afeta negativamente as populações de borboletas. É importante tomar medidas para proteger as borboletas e seus habitats na África, como conservar áreas naturais e reduzir o uso de pesticidas. As borboletas do Ártico são espécies que vivem nas regiões polares do hemisfério norte, incluindo a tundra ártica e as ilhas árticas. Essas borboletas enfrentam desafios únicos devido às condições climáticas extremas, como o curto período de crescimento vegetal e o inverno prolongado. Existem cerca de 30 espécies de borboletas conhecidas que vivem nas regiões árticas do mundo, incluindo a Artia cajá, a Clociana dia, a Clociana selene e a Clociana friga. A maioria das borboletas árticas tem asas marrons ou cinzentas, o que as ajuda a se camuflar na tundra ártica. Algumas espécies também têm uma coloração branca nas asas, o que ajuda a refletir a luz solar e a se aquecer. As borboletas árticas têm ciclos de vida adaptados às condições climáticas extremas. Por exemplo, elas têm uma estratégia de crescimento rápido para aproveitar ao máximo o curto período de crescimento vegetal e alcançar a maturidade sexual antes do inverno. Algumas espécies também têm capacidade de diapausa, ou seja, a capacidade de entrar em um estado de inatividade para sobreviver ao inverno rigoroso.
Apesar das adaptações das borboletas árticas, elas ainda estão ameaçadas pelas mudanças climáticas, que estão afetando a disponibilidade de plantas hospedeiras e a qualidade do habitat. Além disso, a perda de habitat e a fragmentação do habitat também afetam negativamente a sobrevivência das borboletas árticas. É importante continuar estudando essas espécies e tomar medidas para protegê-las e seus habitats. A Ásia é um continente com uma grande variedade de habitats, incluindo florestas tropicais, savanas, desertos e montanhas, e é lar de uma grande diversidade de borboletas. Existem cerca de 15 mil espécies de borboletas conhecidas na Ásia, incluindo algumas espécies endêmicas, ou seja, que só podem ser encontradas na Ásia. Uma das espécies de borboletas mais conhecida da Ásia é a papilio, que é conhecida por suas asas coloridas e brilhantes, geralmente de azul ou verde. Elas são encontradas principalmente nas florestas tropicais da Ásia, incluindo Indonésia e Malásia. Outra espécie comum é a danaus, que tem uma variedade de cores vivas e formas únicas nas asas. Algumas das borboletas asiáticas também são espécies indicadoras, ou seja, sua saúde e presença pode ser usada como indicador da saúde ambiental geral. Por exemplo, a borboleta Graphium agamenon é uma das espécies indicadoras de florestas tropicais da Ásia, especialmente na região da Indonésia. A Ásia também é lar de algumas das borboletas mais raras e ameaçadas do mundo, incluindo a borboleta atlas, que é encontrada apenas nas florestas tropicais da Ásia. Infelizmente, muitas espécies de borboletas na Ásia estão ameaçadas devido à perda de habitat e à fragmentação do habitat causada pela expansão agrícola, mineração e urbanização, e também pela mudança climática. A perda de habitat é uma das principais ameaças para as borboletas asiáticas, pois cada espécie tem suas próprias plantas hospedeiras específicas. Além disso, o uso excessivo de pesticidas também afeta negativamente as populações de borboletas. É importante tomar medidas para proteger as borboletas e seus habitats na Ásia, como conservar áreas naturais e reduzir o uso de pesticidas. Os humanos podem contribuir com a proteção e preservação das borboletas da seguinte forma: preservar e restaurar habitats naturais, incluindo florestas, campos, desertos e montanhas, para garantir a sobrevivência das borboletas. Plantar e proteger plantas que servem como alimento e abrigo para as borboletas. Reduzir o uso de pesticidas e utilizar métodos alternativos de controle de pragas para proteger as borboletas. Educar e sensibilizar as comunidades locais e o público em geral sobre a importância da conservação das borboletas. Monitorar e estudar as populações de borboletas e seus habitats para entender as ameaças enfrentadas e implementar medidas de conservação. Aprovar e implementar leis e regulamentações para proteger as borboletas e seus habitats. Compensar as perdas de habitats, como a construção de estradas e desenvolvimento imobiliário, através da restauração ou criação de novos habitats. Trabalhar com agricultores para promover práticas agrícolas amigáveis às borboletas, como a redução do uso de pesticidas e a plantação de plantas hospedeiras. Priorizar a proteção das espécies de borboletas ameaçadas através da criação de programas de conservação específicos. Fomentar a participação cidadã na proteção das borboletas, como através de programas de voluntariado e monitoramento comunitário. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like como forma de apoio ao nosso trabalho. Ative o sininho para novas notificações. Dessa forma poderemos seguir criando vídeos sobre os nossos amados animais, esses seres fantásticos que nos fascinam cada vez mais.